Eu tô aqui de novo com a oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus. E ano passado eu já estive aqui e confesso, eu estava muito nervoso. Esse ano, tô mais nervoso ainda. Mas como a gente fala lá na célula, eu tô feliz. Muito feliz, não é, Xanto? Eu quero agradecer o pastor, não sei se ele está aqui, mas eu quero agradecer ele por estar me deixando estar aqui de novo, com essa responsabilidade tão grande. E também quero agradecer o Ministério Infantil, a todo o Ministério Infantil, especialmente a Márcia, minha líder, porque desde que eu entrei para esse ministério, Deus vem me usando a minha vida. E Ele já está me dando muitas oportunidades de trabalhar nessa obra incrível. E eu convido vocês também para vir trabalhar com a gente no Kids. Mas isso não é o foco da minha palavra hoje. Antes de qualquer coisa que eu for falar aqui, eu quero deixar claro que a glória, a honra e a glória é de Deus. Não é minha, nunca vai ser, é sempre dele. Vou pedir os irmãos para abrirem suas Bíblias em Efésios 6 e, conforme forem achando, fiquem de pé em reverência ao Senhor. Amém, igreja? Efésios 6 diz assim: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os em disciplina e admoestação do Senhor. Servos, obedecei àqueles que são os vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus de coração, servindo de boa vontade ao Senhor, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que toda boa coisa que cada um fizer, o mesmo ele receberá do Senhor, seja ele servo, seja livre. E vós, senhores, fazei as mesmas coisas para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso, e vosso está no céu, e não há acepção de pessoas com ele. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Vestii-os de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas desse mundo, contra as maldades espirituais em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Portanto, estai firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Podem se sentar. Nessa noite, eu quero falar sobre 3 tópicos, que são respeito, honestidade e coragem. Só que, resumindo bem rapidamente todo o livro de Efésios, é uma carta que Paulo enviou ao povo de Éfeso, falando sobre o fato que Deus nos ama e nos fez família.
e encorajando eles a continuarem firmes no evangelho, porque ele sabia que em muitos momentos eles duvidariam, pensariam em desistir da fé, como a gente faz muitas vezes. Então ele fez isso como uma forma de prevenção, para que quando as adversidades chegassem, eles não desistissem. E só daí já dá para a gente pegar algumas coisas para nossas vidas. Primeira coisa é que nós devemos nos fortalecer em fé e na palavra, para que quando as adversidades chegarem, nós estarmos fortes para enfrentá-la. Não pela força humana, porque a gente é fraco. E a Bíblia fala isso muitas vezes, que a única pessoa que pode ajudar a gente, pode nos capacitar a enfrentar o nosso inimigo é Deus. Como a Bíblia diz em Salmos 37, 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele tudo fará. E também, vocês perceberam que Paulo não teve vergonha em falar da palavra? Pensa em quantas pessoas poderiam ter se convertido se a gente só tivesse falado, ou se aproximado um pouco de Deus, se a gente só tivesse falado algumas palavras. A gente muitas vezes deixa de falar para o nosso irmão, falar do Evangelho, falar de boas novas de Cristo. E a gente pensa que a gente vai ter outra oportunidade para falar disso. Mas às vezes não tem. Às vezes a gente deixa de falar com as pessoas sobre o Evangelho e quando a gente quer, já é tarde. Talvez a gente não tenha mais essa oportunidade. Não dá pra gente esperar. Jesus, ele colocou a gente nesse mundo com a missão de levar mais pessoas para o Evangelho. Para ele. Gente, eu tô nervoso. Por isso que eu tô odiando o olhar. Mas voltando ao assunto, eu vou começar a falar do primeiro tópico, que é respeito. Que vai do versículo 1 ao 4. Eu não vou ler por causa do tempo. Eu não vou ter muito tempo. Mas ele fala sobre pais e filhos. Que de início parece ser algo assim, bem simples. Mas quando a gente analisa bem eles, a gente percebe que ele fala muito sobre o que acontece na nossa vida, sobre a nossa vida diária, tanto dos pais quanto dos filhos. Eu li e eu tive duas interpretações diferentes, que eu quero compartilhá-las. Uma é focada para os pais e a outra é focada para os filhos. Mas falando com os filhos primeiro, e eu vou me incluir nisso, nós, filhos, estamos obedecendo aos nossos pais? E eu não vou dar exemplo de coisas simples, como ajudar em casa, arrumar o quarto, arrumar a cama, fazer nossas atividades diárias. Eu vou focar em coisa séria. Os nossos pais, eles muitas vezes vão falar pra gente tomar cuidado. Tomar cuidado com amizades, tomar cuidado com jogos, com lugares que nós vamos. E o que a gente faz? A gente não obedece. E eu falo nós porque eu faço isso, muitas vezes. E eu confesso, eu tenho que parar, tenho que mudar. E é difícil, mas eu tento fazer isso todo dia. E quando a gente não obedece, talvez vamos para algum lugar ou fazemos algo de errado e depois a gente lembra do que os nossos pais nos disseram. E eu pergunto, valeu a pena? Valeu a pena, muitas vezes, não dar ouvidos àqueles que nos amam, só para fazer coisas que nós consideramos certas, quando na verdade são erradas? Valeu a pena andar com amizades que os nossos pais falavam para tomar cuidado e depois se arrepender? Valeu a pena passar muito tempo com jogos quando os nossos pais queriam passar um tempo conosco? Valeu a pena mentir para ir a algum lugar sem que os nossos pais soubessem? E porque um dia os amigos eles brigam e eles se afastam. Um dia os jogos e as redes sociais acabam. E um dia a gente se arrepende de tudo que a gente fez. Só que talvez já seja tarde. Talvez a gente já não tenha mais tempo para ir no nosso pai, na nossa mãe e pedir desculpa. Porque talvez eles não estejam mais lá. E eu não sou perfeito. Eu tô longe de ser. E quando eu estiver chegando na perfeição, estiver
faltando só isso daqui, Deus vai me levar. Mas nós, filhos, quando a gente estiver mais precisando, as duas primeiras pessoas que vão estar lá para nos ajudar vai ser o nosso pai e a nossa mãe. Talvez pareça que não, porque o nosso pai pode não ser presente, pode trabalhar muito e não ter tempo para nós. A nossa mãe talvez possa se irritar com qualquer coisa, mas confia em mim, eles estão lá. E você já falou pro seu pai, pra sua mãe que você ama eles hoje? Não perde essa oportunidade. A gente não conhece o dia de amanhã. E voltando a minha mensagem pros pais. Sabem por que tem muitos filhos lá fora no mundo perdidos sem Jesus? Talvez até filhos que um dia já foram na igreja, com a família toda na igreja, só que se perderam? Porque às vezes o que a família parece ser aqui na igreja, ela não é em casa. Pais, dentro da igreja, vocês criam seus filhos no caminho, falando para eles seguirem o evangelho, falando para obedecer o que Jesus mandou, ensinando amor, ensinando coisas boas. Mas vocês realmente praticam isso tudo na vida de vocês? Porque não adianta você falar para o seu filho ser se você não é. Como um filho, eu vejo o exemplo da minha mãe e do meu pai. E o que eles fazem, eu levo para minha vida. O que eles fazem, eu aprendo. E às vezes coisas erradas acontecem, brigas, e eu quero cortar isso da minha vida. E não adianta você só falar para o seu filho, filho, tenha fé. Deus vai te ajudar quando você mais precisar. Se quando você chega em qualquer dificuldade, você já começa a reclamar e a murmurar. Não provoquem a ira do seu filho, a Bíblia diz. Mas vocês já pararam para pensar como seu filho se sente? Porque às vezes eles são tratados de uma maneira que para vocês é normal, mas seus filhos levam isso como uma ofensa. E isso não é só para os pais, é para os filhos também. Às vezes nós filhos falamos para os nossos pais coisas que a gente acha que é normal. Talvez a gente ache que é uma brincadeira, talvez a gente ache que não tem nada a ver. Mas os nossos pais se irritam com isso. Esse é um dos motivos que muitas brigas familiares acontecem, por causa de desentendimentos. Porque a gente faz algo e não quer aceitar que está errado. E não quer, como posso falar? Não quer renunciar ao nosso erro. Talvez o nosso pai, ele faça algo que nós não gostamos. Talvez ele entre no nosso quarto sem permissão. E o filho, em vez de falar, pai, eu não gostei disso, o que ele faz? Ele começa a acusar o pai. Começa a falar, você sempre entra no meu quarto sem permissão. Como que eu vou saber que você já não fez isso muitas vezes? Quando eu estava fora de casa, você já fez isso, você já fez aquilo. E o pai, ele se irrita. E ele começa a falar a mesma coisa pro filho. Começa a jogar os erros do filho na cara dele. Ao invés de só sentar e conversar para falar sobre, falar o que os motivos da briga ter começado. E eu me cortei aqui. Mas pergunta pro seu filho, os pais, pergunta pro seu filho como eles estão antes de fazer algo. Mesma coisa pros filhos. Pergunta pro seu pai antes de você fazer algo. Porque talvez eles não gostem. E é por isso que tem muitos filhos fora da igreja. Porque os pais nunca pararam para pensar como eles realmente se sentem. Como eles realmente estão. Porque talvez o seu filho ele esteja sorrindo para você, esteja falando, não, tá tudo bem, tá ok. Mas é porque ele aprendeu com você a suprimir as suas próprias emoções. A não falar o que tá acontecendo na vida dele, a não demonstrar as suas emoções. E isso lentamente vai fazendo os laços familiares se cortarem. E é triste ver isso. Novamente, minha família também não é perfeita, mas de pouco a pouco a gente vai se entendendo.
e comece a respeitar um ao outro. O seu filho pode estar querendo conversar com você, ele pode estar querendo se abrir com você, mas ele ainda não teve oportunidade. Ainda. Chega pro seu filho e fala que ama ele, porque talvez ele esteja precisando. E eu te garanto, um eu te amo pode salvar uma vida e talvez até relacionamentos. Não importa, o relacionamento pode estar complicado, pode estar lá no chão, mas eu te amo, um simples eu te amo pode salvar. Pode reunir uma família, pode reunir um pai com uma mãe, pode reunir um filho com um pai. E como eu sei disso, o eu te amo já fez a minha vida melhorar muitas vezes. Em casa, na escola, os meus colegas de classe chegaram em mim e falaram que gostam de mim. Falaram que desde que eu entrei naquela escola, a vida deles melhorou muito. E eu não esperava isso. Eu estava cansado, eu não aguentava mais. Tudo que eu passava em antigos colégios e chegou um monte de gente para falar: eu te amo, não desiste. Você me ajuda nas matérias. E eu fiquei surpresa. Tanto que nesse dia eu quase chorei. Mas são três palavras simples que melhoram muito, muito um relacionamento, muito uma vida. E agora indo para obediência. Eu tô correndo, gente. Perdão. Aqui Paulo fala sobre obediência. No caso, para os servos ou também escravos que obedecessem aos seus senhores. Nossa, tem nossa, o microfone deixa eu pegar na minha. No caso, para os servos ou também escravos para obedecessem aos seus senhores. Não só pelo medo de uma punição, caso eles não fizessem o que lhes foi ordenado, mas também para trabalharem para os seus senhores, porque eles sabiam que estão trabalhando para Deus. A gente não deve trabalhar honestamente só porque a gente acha que o nosso chefe está vendo, ou porque a gente tem medo de ser demitido. A gente tem que trabalhar honestamente porque a gente sabe que Deus está vendo a gente. A gente sabe que a gente está trabalhando para Deus. Eu vou pegar, por exemplo, uma pessoa cristã que trabalha em uma empresa e todos os seus funcionários, todos os seus colegas de trabalho sabem da sua religião. E um dia ela recebe uma ordem do seu chefe e decide não cumprir. Ou talvez ela faça algo de errado na empresa, quebre algo e coloque a culpa em alguma outra pessoa. Ou talvez até ela falta ao trabalho, fala que está doente, o chefe acredita, sendo que na verdade seus colegas sabem que ela foi para praia, por exemplo. O que eles vão pensar? Ele sendo cristão e fazendo isso? Tem muita gente que não vem para a igreja porque já se decepcionaram com pessoas que se dizem cristãs, sendo que na verdade elas não são. A gente tem que ter diferença, isso é claro. A Bíblia já diz isso muitas vezes. Eu ficaria aqui o dia todo se eu fosse citar capítulos, versículos que falam sobre isso. Mas em muitos momentos nós vamos receber a oportunidade de sermos desonestos em troca de vantagens. Vantagens, entre aspas. Só que ela é momentânea. Ela te ajuda uma vez e depois some. O que te leva a ser desonesto mais vezes ainda, porque você não. Porque nós não. Esqueci a palavra. Você leva a gente a ser desonesto porque a gente não quer perder esses prazeres, essas vantagens, essa ajuda fácil. Mas se a gente for honesto, a ajuda de Deus ela vai chegar sempre. E ela é bem melhor do que uma ajuda momentânea. Porque se é para Deus, a gente tem que fazer da melhor maneira. Se é para Deus, a gente tem que fazer de uma maneira perfeita. Porque Ele é superior a gente. Isso é claro, todos nós aqui dentro sabemos que Deus está muito acima de nós. Mas, às vezes, as nossas ações não refletem no que a gente sabe disso. Talvez a gente
se acha superior, deixa o nosso ego dominar e se perde. Se perde na honestidade, se perde em muitos lugares. Se perde em muitos aspectos da nossa vida porque a gente se acha superior, acha que a gente é dono do nosso nariz, quando a gente não é. Tem alguém que tá olhando pra gente. Ele tá olhando pra mim, ele tá olhando pra vocês. E desculpa, gente. E ele é muito superior que a gente. Claro, eu vou pular essa parte porque eu já falei tudo que eu tinha que falar. Gente, eu tô nervosa. Eu vou partir pro último tópico, que já acabou. E é coragem, que é do versículo 10 até o 20. Que eu, de novo, não vou ler, porque eu tenho pouco tempo para falar disso. Mas é um trecho muito conhecido que Paulo fala sobre a armadura de Deus usando a armadura romana, por exemplo. E ele, com isso, ensina pra gente como que a gente se protege espiritualmente. Só que a gente lê isso e é difícil de entender. Para mim foi difícil de chegar a uma opinião concreta sobre o que eu acho que cada armadura significa. E eu fiquei muito tempo lendo só esses 10 versículos para poder entender. E eu acho que até agora eu não entendi tudo que ele fala. Mas eu vou falar rapidinho sobre cada parte da armadura e como que a gente pode aplicar na nossa vida. A primeira parte é o cinto da verdade. Na armadura, ele segura tudo. Da mesma forma, a verdade segura a nossa vida. Significa viver em verdade com Deus. Ser sincero com Deus, com os outros e consigo mesmo. Sem a verdade, nós caímos. Que nem a armadura cai sem o cinto. Um exemplo assim bem impactante da nossa vida que a gente pode pegar sobre ser honesto consigo mesmo é aceitar que a gente é pecador. E é difícil, é muito difícil aceitar que nós somos pecadores. Porque de todas as formas nós vamos tentar justificar o nosso erro. Vamos tentar, por exemplo, uma mentira. Vai falar, eu menti porque senão eu poderia perder meu emprego. Ou eu fiz isso porque eu tava com medo, porque senão meus amigos poderiam me esquecer, minha família ia brigar comigo. Só que enquanto a gente não parar de distorcer o nosso erro, a nossa vida não vai andar. E a gente tem que pedir perdão do que nós erramos. Não é só você orar falando, Deus, por favor, me perdoa do meu pecado. A gente tem que nomear o pecado, o que a gente pecou. E é a parte mais difícil. Você aceitar que você pecou, talvez algo que você falou que nunca iria fazer, e você tem que nomear ele diante de Deus, seu soberano. E, pelo menos comigo, me dá vergonha. Eu me sinto inútil. Eu me sinto como se eu não fosse nada. Mas talvez Deus só nos deu o que nós tanto queremos porque a gente ainda não percebeu que estamos tentando justificar o nosso pecado. Talvez a sua vida ainda não andou porque você continua falando que você cometeu um pecado por vários motivos. Mas nós não temos razão para pecar. Pelo menos essa é a minha opinião. Vou partir para a segunda parte, que é a couraça da justiça. Na armadura, ela protege o coração e os órgãos vitais. Também é assim na nossa vida. Com Deus, ele protege o nosso coração das tristezas. Significa a justiça de Cristo, também andar com ele. Quando andamos com Deus, ele protege o nosso coração de mágoas, tristezas, culpas e muitos outros que querem nos parar de continuar caminhando no correto. Quando os dias maus chegarem na sua vida, entrega tudo para Deus.
que ele vai te dar força para continuar andando. Calçados da preparação do evangelho da paz. Na armadura, ela é sandália do soldado para ter firmeza na batalha. Significa estar pronto para levar a palavra de Deus em todos os lugares, não importa onde for, e também continuar firmes na palavra, sem deslizes e sem se desviar dela. Eu vejo isso muitas vezes acontecendo na minha vida. Que na escola, na rua, em todos os lugares, tem pelo menos uma pessoa, eu aprendi isso com meu pai, tem pelo menos uma pessoa que quer ouvir da palavra. Você pode estar na Expo, por exemplo. Vou pegar a Expo, por exemplo, que é um lugar que todo mundo conhece. Lá tem muitas pessoas. Muitas pessoas estão desviadas do caminho. Talvez ainda nem conhecem sobre. E a gente chega lá, a gente vê tudo aquilo acontecendo, todo aquele caos que tem em festas e tal, e a gente pensa, ninguém aqui quer ouvir da palavra de Deus. Mas se você começa a falar, eu sei que uma pessoa, pelo menos uma pessoa, vai vir, vai querer te ouvir. Porque lá na minha escola tem uma célula. E eu faço parte dela. E um dia me falaram para levar a palavra lá. E eu levei. E as pessoas que eu menos esperava para aparecerem lá, apareceram. E depois foi rodeando pela escola inteira, falando: Nossa, você viu a palavra que o Bruno pregou? Tocou muito no meu coração. E me falaram, pessoas que eu nem achava que me notavam, falaram que Deus vai me usar para muitas coisas. E ele não vai só me usar, e ele vai te usar todos vocês aqui dentro. A gente tem que levar a palavra de Deus em todos os lugares. Muitas pessoas serão alcançadas através da nossa vida. E quando a gente vê isso, vai dar mais força ainda para a gente continuar. O quarto, escudo da fé. Era um escudo grande que apagava as flechas de fogo. Significa confiar em Deus. Significa confiar em Deus. A fé apaga as flechas do inimigo, que são dúvidas, mentiras, medo, desânimo, angústias. E quando você estiver quase conquistando o propósito que Deus tem para você, ou quase estiver conseguindo seu milagre, tudo vai vir contra você. E eu digo tudo mesmo. Como vocês sabem, eu tenho essa minha enfermidade, que não é minha, mas só está comigo para a honra e a glória de Deus. E eu lembro, mas eu estou enfrentando ela há 12 anos, desde que eu nasci. Vou pedir para a mídia colocar as fotos que eu pedi. Não, volta. Essa. Esse daí sou eu em 2024. Se vocês prestarem atenção, eu tô limpo. Eu não tinha nada naquele dia. E eu fiquei feliz. Eu falei para Deus: Nossa, tá quase chegando o meu milagre. Eu tô quase sendo curado. E realmente, eu sabia que a minha cura estava próxima e eu sei que ela ainda tá. E passa. E no outro dia tava eu. Isso daí em questão de meses. Uma foto eu tirei em agosto, a outra eu tirei em setembro. E eu já tava assim. Pode passar. Passa. Pode passar. E a cada mês parecia que piorava. E eu fiquei muito abalado. Eu falei porque eu não ia chorar nessa parte, eu tô quase. E eu fiquei muito abalado. E eu perguntei para Deus o porquê da minha cura ainda não ter chegado. E ele me respondeu. Ele falou que a minha enfermidade não é para dor, mas é para que a glória dele fosse manifesta sobre minha vida. Pode passar.
Para vocês terem uma ideia, era assim que eu acordava todo dia. E eu sofria. Eu ainda sofro. Mas sempre que eu oro, desde esses dias, sempre que eu oro, Deus ele me responde. E ele fala que muitas pessoas vão ser alcançadas através da minha vida, através do meu testemunho. Vai ter muita gente que vai se converter. E eu sei que eu não vou me gloriar disso. Eu não vou me glorificar. Eu não sou nada comparado a ele. Porque ele é muito superior. Ele é tudo na minha vida. E ele responde as orações dos filhos dele. Orem, e ele vai responder vocês. E agora eu sei que nada vai me abalar. Porque quando o inimigo vier para tentar me destruir e me fazer pensar que eu nunca vou ser curado, eu vou lembrar que Deus me respondeu. E a resposta dele é tudo que eu preciso na minha vida. E mais nada. Pode tirar. A quinta peça é o capacete da salvação. Desculpa, gente. Na armadura, ele é o que protege a cabeça. Significa que ele guarda sua mente. Te faz lembrar de que você já é salvo e perdoado pelo Filho de Deus. Te protege contra pensamentos ruins, contra ansiedade, contra derrota. Te protege contra o inimigo, te faz pensar que você não vai conseguir cumprir o propósito que Deus tem sobre a sua vida. Se Deus ainda está te permitindo acordar todo dia, é porque Ele tem um propósito na sua vida. E Ele não se importa com o que você era ou o que você fazia, mas Ele se importa com o que você é agora. E Ele vai te usar independente do seu passado. Se Ele me usa, por que Ele não vai te usar também? E espada do Espírito é uma arma de ataque e também pode ser usada como defesa. É a palavra de Deus, é a Bíblia. Jesus usou ela no deserto contra a tentação do inimigo. Está escrito, ele disse. É com a palavra que nós revidamos. É com a palavra que quando as pessoas vêm contra nós, nós usamos ela para nossa defesa. Ao invés de revidarmos com palavras sem sentido, nós usamos a palavra de Deus, que faz todo sentido e tem que ser direção na nossa vida. De novo, vou pegar o exemplo da pessoa cristã que trabalha numa empresa. Talvez essa pessoa está trabalhando e chega alguém e começa a tentar arrumar briga com ela. Tem duas opções. Ou ela revida com a palavra, ou ela fica quieta. E a mais difícil é você ficar quieto. Porque na nossa cabeça a gente tem que deixar todo mundo saber que a gente é certo. Quando a gente está certo, a gente está certo. Só que às vezes não vale a pena. Às vezes, se a pessoa chegar em você querendo comprar briga, querendo te diminuir, muitas vezes a melhor opção é você ficar quieto. É melhor você ficar quieto do que você falar algo que você vai se arrepender depois. E eu já sofri muito com isso, com impulsividade, de falar as coisas da boca pra fora, sem nem pensar no que eu tô falando. E agora, graças a Deus, eu tô conseguindo. Tô conseguindo, não. Eu me acalmei. Porque eu vi que não ia dar. E lendo a Bíblia, eu percebi que eu tenho que ter controle sobre mim mesmo, sobre meu corpo. Que era algo que eu não estava tendo. Com a palavra, a gente revida. E quando as pessoas veem que a gente revida usando uma palavra, ao invés de coisas sem sentido, elas vão perceber que talvez nem todo cristão é o mesmo. O exemplo que eu falei dos que se dizem cristãos quando na verdade não são. Talvez uma pessoa
se arrependeu, foi para a igreja, teve dificuldades com pessoas, né? Com pessoas que decepcionaram ela. E chega outro cristão e tenta levar essa pessoa de volta para a igreja. O normal que ela iria fazer é se afastar. Mas talvez quando ela percebe que esse outro cristão é uma pessoa diferente, não vai decepcionar ela, ela volte para a igreja e começa a se fortalecer, começa a perceber que não vale a pena você se afastar por causa de pessoas. Não vale a pena você perder a vida eterna porque o seu irmão te irritou. E por último, Paulo ainda fala para orarmos em todo tempo. A oração é a conexão. Sem oração, a armadura é inútil. É com a oração que tudo nas nossas vidas funciona. E sem ela, nós não temos direção. E não temos conexão com Deus. Não adianta ter toda essa armadura se você não tem o que realmente te protege, que é a oração. Os soldados usavam as suas armaduras sempre. Do mesmo jeito, a gente tem que usar a nossa todo dia. E a gente faz muitas coisas diariamente. A gente trabalha, a gente vai para a escola, a gente estuda, a gente come, a gente faz nossa atividade diária. E a gente tem tempo e atenção para com elas. E como que a gente não vai ter tempo para oração? Se Deus escuta até as menores. Até você não precisa saber falar bonito. Você precisa fazer uma oração de coração. Porque ele escuta até as mais curtas. E sendo elas de coração, ele escuta e realiza, se forem também da vontade dele. E para finalizar, eu pergunto: qual parte da armadura de Deus está faltando nas nossas vidas? Ou a gente já tem toda ela? Se você já tem toda a armadura, continua perseverando, para não perdê-la. E sempre confie em Deus, pois Ele é o seu caminho e te levará a fazer coisas que você pensa que nunca seria capaz de fazer. E se você ainda não tem toda a armadura, não desiste. Porque lentamente, com fé, com a palavra, com a oração, vir na igreja, fazendo o que a Bíblia manda, você vai conseguir toda essa armadura de Deus. E através da vida de todos vocês aqui, alguém vai ser alcançado para a glória de Deus. Para uma vida ao lado de Deus, muitas coisas são necessárias. Nessa noite eu só trouxe 3. 3 coisas de muitas. O evangelho é difícil, parece impossível, mas no fim nós receberemos a vida eterna. E fica aí essa reflexão curta. Eu fiquei muito nervoso hoje em cima. Não achei que eu ficaria. Mas eu espero que eu tenha conseguido ensinar alguma coisa para os irmãos. Que a gente possa levar isso que foi dito para a nossa vida. De novo, eu quero agradecer ao pastor e ao Ministério Infantil por estarem me dando essa oportunidade. Se quiserem me chamar de novo no ano que vem, eis-me aqui. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui em cima para a gente cantar o hino, encerrar com apelo e também o pastor Binho.